Vou voltar ao texto sempre que a questão pedir. Na verdade, eu vou voltar sempre, mesmo que a questão não peça, tá? A número 1 diz assim, ó, infere-se do texto que, em relação às mudanças climáticas, ainda não se pode definir ao certo quais cenários realmente devem ser esperados. Bom, preste atenção, pessoal. O que quer dizer com cenário? Cenário quer dizer as consequências, né? Quando ele fala não se pode saber ainda quais são os cenários possíveis, ou seja, o que vai acontecer daqui para o futuro. Aí o texto, ele diz quais são os cenários, aponta de forma pragmática o que vai acontecer. O texto trabalha, como tudo na ciência, trabalha com a hipótese, com o experimentalismo, né? Então o texto ele não é claro ao dizer que é certo o que vai acontecer no futuro, tá? Para poder fundamentar a resposta da questão 1, eu queria que nós dêssemos, por favor, o último parágrafo, tá? O último parágrafo. O limite do demasiado é invisível. Pessoal, demasiado é o muito, é como se fosse a consequência, tá? A consequência pior. O limite do demasiado é invisível. Sabe qual foi o problema? Ele pediu na questão 1 que você interpretasse denotativamente o que está sendo dito conotativamente no texto. O que significa dizer que o limite é invisível? Significa que eu não sei até onde vai. Entendeu? Dizer que o limite é invisível significa que eu não sei até onde vai. E ele reforça a ideia, Carlinhos, falando assim, ó, o limite do demasiado é invisível e também não pode ser determinado diretamente por experimentos. Ou seja, a ciência não é capaz de dizer quais serão todas as consequências do aquecimento global. Entendeu? A ciência não é capaz. Olha, muito dificilmente a ciência se proporia de forma estúpida dizer pragmaticamente qual é a solução para alguma coisa. A ciência trabalha com maiores probabilidades, né? Ela trabalha com maiores potencialidades. É assim que trabalha a ciência, né? Vamos lá, vamos ler o parágrafo todo. Assim como o céu escalar em montanhas, o ar cada vez mais rarefeito nas alturas desafia os alpinistas diferenciadamente, uns mais, outros menos, a fauna e a flora em regiões diferenciadas reagem diferentemente ao aquecimento da atmosfera. Ou seja, é inequívoco, irrefutável, inegável que o aquecimento está acontecendo. Entendeu? Agora, cada espécie reage de um jeito. Entre nós é assim. Algumas pessoas preferem o tempo mais frio, outras pessoas gostam desse calor que tem feito aí. São os psicopatas. Entendeu? Os psicopatas. Eu quero falar para você, cara, eu adoro esse tempo aí, esse calor aí, ó. Pode ir lá que o cara, eu digo, baba, entendeu? Ele tem problema. Eu adoro esse calor aí, ó. Aí você já se afasta da pessoa, entendeu? Ah, pô, legal, cara, legal, legal. Psicotécnica na prova. Então, ó, já pode reparar. Então, mas cada um reage diferente. Há pessoas que gostam aí de sair à rua suando, morrendo, né? Há pessoas que gostam. Ah, eu adoro desmaiar na rua, no chão, né? Cair aí, com pressão alta, baixa. Então, olha só. Não, falou que gosta desse calor, eu falo sério, vamos que me afaste assim um pouquinho. Fala, legal, você é seu amigo. Aí eu fico de longe. Uma das preocupações mais sérias é provocada pela velocidade com que já está ocorrendo a mudança climática. Se ela não for eficazmente freada, poderá exigir demasiado da capacidade adaptativa de muitas espécies. Ou seja, o último parágrafo faz com que nós percebamos que a número 1 está certa ou errada. Infere-se do texto que, em relação às mudanças climáticas, ainda não se pode definir ao certo quais cenários realmente devem ser esperados. Está certo, não está? A ciência não é pragmática. A ciência não é pragmática. A ciência ela não fala que uma coisa é ou não é. Sempre há experimentalismos, né? Você imagina se a ciência fosse idiota e falasse assim, ó, já descobri a cura do Covid, já está descoberta, já, beleza? Essa aqui é definitiva. Aí surgem variações do vírus aí, por exemplo. Ela tem que se aprimorar sempre, ela busca pelo aprimoramento, né? A busca pela perfeição é típica da ciência. Aquilo que não tem base científica é que é pragmático. O que não tem base científica é que é pragmático, entendeu? Vamos lá, se você fala, por exemplo, sobre as teorias da evolução, o homem foi criado por Deus ou foi o Big Bang que deu mais? Qual dessas duas teorias é a mais convicta e só tem uma afirmação? A religiosa. A religiosa fala, não, foi Deus que criou Adão e Eva e a partir de então você criou o homem e tal. A ciência fala como é que foi? Não, ela cria possibilidades, probabilidades, entendeu? A ciência não é pragmática, ela não busca o pragmatismo, ela não fala assim, eu estou convicta e estou certo. Se você tem certeza, a sua base não é científica, concorda? Se você tem certeza, a sua base não é científica, né? É como falar que as nossas ciências vão se esgotar, a fisiologia, a educação física vai parar onde está? Não, você vai evoluir,
as ciências em que vocês são formados, direito, biologia, história, elas são estagnadas? Não, toda ciência evolui, né? Por isso que eu achei a número 1 ligeiramente fácil se você analisar o seu conhecimento de mundo. A ciência dificilmente dirá que sabe o que vai acontecer, com certeza, entendeu? Mas vou te falar, eu achei a mais difícil de todas. Eu achei mais difícil. Sabe por quê? Porque ela infere se você fica naquela se há ou se não há. Eu, na sua posição, deixaria essa aí para olhar depois. Eu passaria pelas demais, entendeu? Aí, se eu voltasse essa aqui com uma convicção, eu marcaria. Mas se a minha convicção fosse abalada, eu não faria. Beleza? Vamos ver a 2. De acordo com o texto, as espécies serão atingidas de maneira uniforme pelo aquecimento global. Essa tá fácil, não tá? Porque essa está muito contrária ao que diz o texto, cara. No segundo período do último parágrafo, ele fala que cada espécie reage de um jeito ao aquecimento, né? E aí ele fala de forma tola que elas agem, que serão agidas de maneira uniforme. Quando vocês têm aula de direito, o professor de direito ele fala assim, ó, cuidado com as afirmações pragmáticas, aquelas que falam nunca, sempre, jamais. Falar que todas serão atingidas de maneira uniforme é muito pragmático, todas de maneira uniforme, já me gera uma desconfiança. Sem contar que essa foi fácil, porque há uma afirmação muito clara no texto que contradiz essa aí. Entendeu? Beleza. Vamos pensar no aluno bem aquele medroso, tá? Não teria feito a primeira e teria acertado a segunda já. Tá com 1 ponto. Beleza? Tá com 1 ponto já, tá? No segundo período do segundo parágrafo, a elipse da forma verbal funciona logo após o mais. O que você, meu orgulho, faz? Sempre que o CESP propuser a você que no ponto X existe a elipse da palavra Y, você vai pegar o Y e vai enfiá-la no X. Se você conseguir, é porque está certo. Tá legal? Então, por exemplo, olha só. Vou colocar aqui no quadro alguns casos de elipse com algumas sugestões de inserção. Tá? Há uma música do Kid Abelha que ela fala assim, ó, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa. Finge que você não conhece, para você achar que é dessa época. Ah, que música é essa? Não conheço, não. Não, já cantaram, já. Pelo menos tem bom gosto, né? Com essa música legal. Vocês têm ouvido rádio ultimamente, música assim? Cara, ninguém mais ouve rádio hoje em dia, né? Eu ligo para ficar ouvindo a Band News. Você escuta as músicas, Carlinhos? Que isso, cara? Que letras são essas? As crianças de 4 anos falando de sexo, uma forma muito pornográfica, né, cara? Umas crianças de 4 ou 5 anos, que isso, cara? O mundo acabou, não está perdido já. Né? Olha só, pessoal, presta atenção aqui. Na musiquinha, ela fala assim, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Vamos lá. Eu sou o CESP, tá? Eu sou o CESP. Após a palavra nada, está elíptico o segmento me interessa. Entendeu? Após a palavra nada, está elíptico a expressão me interessa. Se o CESP me propuser que há elipse de um termo dentro de um fragmento, eu vou lá e faço, cara. E vê se não fica gostosinho falar assim, ó. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada me interessa tanto assim. Entendeu? Frequentemente o CESP proporá a você que existe elipse no fragmento, num segmento qualquer. Se ele falar que a palavra X está elíptica naquele pedacinho, pegue a palavra X, pegue a frase, pegue o fragmento e enfie lá. Se a frase se mantiver clara, correta, concisa e elegante, é porque está certo. Vou fazer isso agora aí, porque também não sei a resposta não, tá? Ele fala o seguinte, ó, que eu posso enfiar a forma verbal funciona logo após mais, no segundo período do segundo parágrafo. Dá um trabalho para período do parágrafo, não dá? Dá uma raiva. Vamos lá. O primeiro período do segundo parágrafo termina com a palavra tais, não é isso? Então eu vou ler a partir daí, tá? E ele quer que eu bote funciona após o mais, né? A atmosfera, por exemplo, não funciona como um reservatório que um dia esvaziará e outro dia será novamente enchido por bombeamento. Quer uma dica? Ignora a expressão entre parênteses, tá? Tá aí para nada, só para elucidar. Vamos lá. Ele quer que eu bote o funcionará após o mais aí, tá? Vamos lá. Funciona, perdão. A atmosfera, por exemplo, não funciona como um reservatório que um dia esvaziará e outro dia será novamente enchido por bombeamento, mas funciona como um mecanismo que lenta, mas inexoravelmente terá efeito retroativo. Perfeito, né? Conseguiu colocar? Se você conseguiu colocar o funciona aí, é porque de fato a elipse da palavra funciona aí, tá? Da elíptica aí, tranquilo?
Geralmente isso acontece quando o cara não quer repetir o verbo, né? Ele usa esse recurso como forma de coesão textual. Você pode perfeitamente fazer essa supressão de um verbo, deixando-se bem entendido, dizendo, por exemplo, ó, enquanto você gosta de pagode, ela de rock. Ela gosta de rock, entendeu? Aí pode entrar uma vírgulazinha vicária, que não foi o caso aí porque não são assindéticas, aquela coisa toda. Mas existe uma outra forma que você usa, que eu uso, para evitar que um verbo que já fora citado se repita. Sabe qual é o procedimento? Vocês estão estudando inglês aí, é o mesmo que você faz no inglês. Quando você não quer repetir um verbo que já foi citado, na segunda oração você costuma trocá-lo pelo verbo fazer, como você faz em inglês. Suponha que eu chegue à sala e pise seu pé, tá? Aí eu falo assim, ó, se eu pisei seu pé, não pisei por mal. Se eu pisei seu pé, não pisei por mal. Eu não posso falar errado não, tá? O certo é se eu pisei seu pé. Pisei no seu pé, tá errado, tá? Pisar é um verbo transitivo direto. Pior do que aceitar que você chega a casa é aceitar que amanhã pela manhã, quando você acordar, vai pisar o chão. E não no chão. Pisei no chão, não, pisei o chão. Pisar é um verbo transitivo direto, muito direto. É estranho pra caramba, né? Aquela plaquinha clássica, não pise na grama, já viu? Não pise na grama. O certo é não pise na grama. Essa é a forma correta, tá? Eu acho essa regra tula, a gramática moderna fala que é uma bobagem, entendeu? Mas se um dia cair na prova, pisar é um verbo transitivo direto, tá? Não vai ficar igual esses malucos que ficam na rua olhando o erro de regência e me mandando foto, não. Falei que eu recebi uma foto de um aluno, né? Ele passou por um concurso bom em Brasília. O cara que passa por um concurso para Brasília, o cara já é fera por natureza já. Concorreu com o brasiliense, o cara é fera. Salário bom, cara, salário bom. Mandou mensagem agradecendo que passou, mas passou um tempinho e chegou uma foto no meu telefone, na placa dizendo assim, ó, não pise na grama. Aí ele falou, professor, olha que absurdo, em frente ao Ministério da Educação, uma placa dizendo não pise na grama. Eu falei, cara, vai arrumar uma namorada, cara. Isso é coisa que o que eu tenho a ver com erro de regência do Ministério da Educação? Isso não é falta de namorada? Fala a verdade. O que eu tenho a ver com o erro de regência lá? Como assim, um erro de regência, estou chocado, vou morrer. Eu vejo essa droga o tempo todo, né? Nunca vi na vida o erro de regência. Comentei com vocês porque é relevante para a prova, tá? Mas vamos lá, cheguei à sala, pisei o pé da colega. Aí eu falei assim, poxa, se eu pisei seu pé, não pisei por mal. Se eu pisei seu pé, não pisei por mal. Ela dirá, professor, eu até perdoo o pisão, eu não perdoo a falta de coesão da sua frase. Porque se eu pisei seu pé, não pisei por mal, para que falar pisar duas vezes? Bastaria que eu dissesse, se eu pisei seu pé, não fiz por mal. Não é assim que a gente faz? A gente fala o fazer para representar o verbo que já fora citado e evitar a repetição vocabular. Entendeu? Sabe qual é o nome que esse verbinho ganha? Verbo vicário. Verbo vicário. Tudo que representa o que já fora dito é vicário. Então, você pode pegar uma questão que diga que o verbo fazer cumpre no trecho função vicária, ou função coesiva, ou função anafórica, tá? E aí ele usou elipse, não foi? Essa questão aí usa elipse. Tudo que é chamado de vicário, pessoal, vicário com C, tá? Representa uma outra coisa, entendeu? Eu falei com vocês que outro dia eu vi um religioso falando que Jesus, quando morreu na cruz, fez um sacrifício vicário. Eu achei interessante porque eu nunca tinha ouvido a palavra vicário fora do âmbito gramatical. Então falar que Jesus fez um sacrifício vicário faz todo sentido, não faz? Porque ele morreu por outras pessoas, não foi? Como ele morreu para pagar o pecado de outras pessoas, ele fez um sacrifício no lugar de outras pessoas. Ele foi sacrificado no lugar de outras pessoas. Por isso que falam sacrifício vicário, entendeu? Porque vicário é tudo aquilo que é feito no lugar de outra coisa, de outra pessoa e tal, tá? Falava com o colega aqui a respeito da palavra mesmo, empregada como elemento vicário, o que é totalmente equivocado quando faz menção a nomes. Você pode colocar mesmo em referência a ações. Você estuda muito. O meu sonho é que meu filho faça o mesmo. O mesmo em referência a estudar. Tá legal? Nem para pessoa, nem para coisa. Só para ações só. Tá? Vamos a 4, né? O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos caso o vocábulo inexoravelmente, a pronúncia é inexoravelmente, tá? É ruim pronunciar, né? Você não sabe se é inexorável, inexorável, inexorável. Você fica sempre na dúvida, né? Esse X é a intenção de dizer, tá? Inexoravelmente. Se você me ouvisse, você teria baixado para o celular já o Aurélio. Porque se você baixar o Aurélio para o celular,
O Aurélio é tão legal, cara, é tão legal, que se você procurar a palavra inexoravelmente no celular, no aplicativo, ele bota a palavra inexoravelmente e bota assim, ó, para indicar como é que é a pronúncia do X, entendeu? Se o cara não entender que aquilo ali significa que a pronúncia é com som de Z, ele pode apertar lá o negócio e ele pronuncia para você inexoravelmente. Ele pronuncia a palavra, diz o que significa, entendeu? O Aurélio é muito bom, tá? Baixa o aplicativo aí agora, é de graça até 50 consultas. Vamos lá. Tomara que você não gaste as 50 consultas até passar na prova, beleza? Aí você não precisa pagar nada, mas até as 50 consultas é de graça, tá? Você vai saber se o verbo é transitivo ou direto, se é indireto, como é que se escreve, se você emprega hífen, se você não emprega hífen. Se for verbo, ele conjuga, sabia? Aquelas conjugações estranhas, ele conjuga todas. Bota lá, amar, ele conjuga. Bota a propinquar-se, ele conjuga para você, pronuncia a palavrinha para você, entendeu? Você quer saber a regra do hífen? Por exemplo, você quer saber se autoescola é com hífen ou sem hífen? Uma pessoa imediatista vai procurar a palavrinha autoescola, né? Aí você vai encontrar autoescola escrita assim no dicionário, ó. Que, por sinal, é a forma correta. O que uma pessoa inteligente como você faz? Digita auto e bota hífen, entendeu? Olha que legal. Ele vai dizer, Carlinhos, o que significa auto, esse prefixo, o que significa, tudo mais, entendeu? E vai explicar para você quando ele é empregado com hífen, quando é empregado sem hífen, entendeu? Ele vai dizer assim, é seguido de hífen com palavras terminadas em blá, 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 entendeu? Ou seja, ele tem uma série de utilidades legal. Assim, você vai ter que usar com vários propósitos, classificar o verbo como direto, indireto, intransitivo, conjugar verbo, saber significado de palavras e tal. Para quem está estudando redação é muito bom, inclusive, tá? Aí ele propõe aí o seguinte, ó, o sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos caso o vocábulo inexoravelmente, no último período do segundo parágrafo, fosse substituído por definitivamente. O que eu faria se eu fosse você? Não faria. Se eu fosse você, eu não faria, tá? Você sabe o que significa inexoravelmente? O que o nosso concorrente vai fazer, tá? O nosso concorrente vai fazer o seguinte, ó, ele vai tentar usar o contexto, não vai? Ele vai tentar trocar a palavrinha inexoravelmente por definitivamente. Preste atenção. Aí, por exemplo, nós temos um problema, porque inexoravelmente não significa exatamente definitivamente, entendeu? Inexoravelmente é aquilo que não pode ser contido, entendeu? É aquilo que não pode ser contido. Aí observa, ó, se a banca quiser implicar e falar que está errado, está errado. Eu acho que eles vão dar como certo, tá? O gabarito não saiu não. Acho que eles vão dar como certo. Porque um dos sentidos de inexorável é implacável. Aquilo que certamente vai acontecer, entendeu? Aquilo que certamente vai acontecer. Primeiro período, ela traz um sentido meio que oposto. Não, a palavra inexoravelmente é ali na... Aí quando ele faz o mais... Último período do segundo parágrafo, tá? Vamos lá, onde é que tá? Tá, mas como um mecanismo que, lenta, mas inexoravelmente, terá efeito retroativo. Mas como um mecanismo que, lenta, mas inexoravelmente, terá efeito retroativo. Inexoravelmente não tem exatamente o mesmo sentido que definitivamente não. Eu estou curioso pela resposta da banca, cara. Sabe por quê? O CESP, se ele dissesse que essa troca mantém a coerência, estaria certo. Se ele dissesse que essa troca mantém a coerência, estaria certo. Dá para trocar, não dá? Mantendo a coerência textual, inexoravelmente por definitivamente, dá para trocar. Mas não significa literalmente a mesma coisa. Sabe o que significa inexoravelmente? Significa aquilo que não pode ser contido. Então, se eu estou caminhando para lá, tá? E ninguém pode me deter, isso é um caminho inexorável. É um caminho que não pode ser contido, entendeu? Enquanto que definitivamente dá uma ideia de certeza, inexoravelmente significa aquilo que não pode ser contido. Então, eu estou curioso pela resposta da banca, tá? Mas eu marcaria errado. Eu acho que inexoravelmente e definitivamente mantém a coerência, mas ele não falou de coerência, ele falou de sentido. Se você pegar o Aurélio aí para olhar agora, o sentido de inexoravelmente, ele não bota como definitivamente, ele bota como implacavelmente, né? E acredite, há uma diferença entre o que é implacável e o que é definitivo, entendeu? Definitivo é absoluto, que acabou, que aconteceu já. Implacável é aquilo que não pode ser contido, entendeu? É implacável. A morte é implacável, concorda? A morte é implacável. Você não pode deter a morte, né? Não dá para você achar que você não vai morrer, tá? Eu acho que essa questão vai dar confusão se o CESP vacilar. Eu acho que a resposta é não dá para trocar.
Porque os alunos podem confundir coerência com sentido. Se ele falasse que mantém a coerência, beleza. A frase continua coerente quando você bater definitivamente aí. Mas inexoravelmente não tem o mesmo sentido que definitivamente. Aí o aluno de coração puro, peraí, pô cara, mas dá para colocar que sim. Pois é, esse é o problema. O CESP usa o chamado falso contexto. Entendeu? O CESP usa contra você o falso contexto. Se eu fosse você, sair dessa prova muito leve, cara, acertando 5, deixando ela sair sem fazer, mas feliz da vida mesmo. Sabendo que se essa questão aí o CESP der como errado, e ele tem base para falar que está errado, porque dicionarizadamente inexorável não é a mesma coisa que definitivo, entendeu? Vai ser um ponto a menos para o concorrente, porque o concorrente, inteligente, porém não estrategista, ele quer matar essas questões usando o contexto. E o pior, no contexto dá. Entendeu? Apesar de no contexto a troca ser possível, o sentido semântico dicionarizado não é o mesmo. Pode conferir no dicionário aí, que eles não dão inexorável como definitivo. Dão inexorável como implacável. É aquilo que não pode ser detido. Tá legal? A número 5, pessoal, a correção gramatical e a coerência do texto. Opa, eu conversava lá fora com um colega a respeito de sentido e coerência. Cara, o CESP agora cismou de cobrar a droga da coerência. Já repararam já? Tem feito provas anteriores? Passaram a colocar direto agora a coerência, tá? E aí, eu sempre uso alguns exemplos que podem parecer bobos para você compreender a diferença entre manter o sentido e manter a coerência, tá? Vamos lá. Eu vou repetir um exemplo que eu acho que eu já dei para alguns de vocês já para você entender. Vamos lá. Se você fala que o homem foi preso por ter agredido a mulher, o homem foi preso por ter agredido a mulher, aí a banca propõe a troca de agredido por caluniado. Entendeu? Vamos lá. O homem foi preso por ter agredido a mulher. Aí o CESP diz que a troca de agredido por caluniado mantém o sentido original do texto. Óbvio que não. Agredir e caluniar são coisas distintas, inclusive legalmente, né? Caluniar, se não me engano, é imputar crime à pessoa, não é isso? Então, beleza. Agora, olha só. Presta atenção, tá? O homem foi preso por ter agredido a mulher. A troca de agredido por caluniado mantém o sentido? Não. Agora, se ele falar que mantém a coerência, mantém. Entendeu? Se ele falar que mantém a coerência, mantém. Porque a pessoa, o cara ser preso porque caluniou, também pode, não pode? Então, quando você fala que mantém a coerência, quer dizer, se eu colocar aquela palavrinha ali, a lógica ainda prevalece? Sim. Mesmo que não seja a mesma lógica original, mas a lógica prevalece. Entendeu? Então, por exemplo, olha só. João foi criticado. Essa questão eu faria. Presta atenção, tá? João foi criticado por ser um nefelibata. João foi criticado por ser um nefelibata. Tem a menor ideia do que é nefelibata. Tem a menor ideia. Então, se ele falar assim, a troca de nefelibata por capivara raivosa mantém um sentido? Não faço. A troca de nefelibata por Michael Jackson mantém um sentido? Não faço. Eu não sei o que é nefelibata, cara. Eu não sei o que é. A troca de nefelibata por Tiranossauro Rex mantém um sentido? Eu não vou fazer essa droga. Não vou fazer. Não adianta, não vou fazer. Tá? Eu não sei o que é nefelibata. Agora, vamos lá. João foi criticado por ser um nefelibata. Ele fala que a troca de nefelibata por, sei lá, cínico mantém a coerência textual. João foi criticado por ser cínico. O cara ser criticado por ser cínico tem sentido? Tem, não tem? Então isso mantém a coerência textual. Mantém a coerência, não o sentido. Entendeu? Mantém a coerência, não o sentido. Tá? Seria incoerente, amigão, se ele falasse assim, ó. João foi criticado por ser uma pessoa boa. Pô, cara, como é que o cara é criticado por ser bom? Entendeu? Então, se o cara falar que mantém a coerência, significa que aquela frase retirada do texto faria sentido, teria sentido lógico, tá legal? Nefelibata é quem vive desligadão, no olho das nuvens. Você tem um amigo que é assim? Parece sempre maconhado, assim, sabe? Desligadão. É um nefelibata, tá? É um nefelibata, um cara que vive fora da realidade. Literalmente, quem vive no mundo das nuvens, entendeu? O cara que vive no mundo das nuvens é um nefelibata, tá desligadão lá. O nefelibata passa no concurso, porque ele é tranquilo pra caramba, né? Faz a prova tranquila, beça, né? Agora, o cara que acha desse do calor aí, não sei não, tá preocupado. Vamos lá, pessoal. Número 5. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após o vocábulo como, no segundo período do último parágrafo. Segundo período, último parágrafo. É chato procurar, né? Último parágrafo, segundo período.
começa aí a partir da palavra assim, tá? No texto está assim: assim como ao se escalar em montanhas, o ar cada vez mais gera efeito nas alturas, desafia os alpinistas, blá blá blá. Ele propõe que você retire a primeira vírgula, tá? Aí você vai tirar: assim como ao se escalarem as montanhas, assim como ao se escalar as montanhas, o ar cada vez mais gera efeito nas alturas, desafios, blá blá blá. Quando ele fala assim, ó, vou tirar daqui, tá assim, né? Assim como ao se escalarem, é isso? As montanhas ou montanhas. Tá com vírgula aqui, não tá? Qual é o resto aí? O ar. Bom, primeiro é importante você entender por que estas duas vírgulas foram empregadas, tá? Ó, estas vírgulas foram empregadas. Quando você tem uma expressão que se isola por duas vírgulas, tá vendo? Ela sempre pode ser ignorada, entendeu? Toda função que se isola por duas vírgulas pode ser ignorada, tá? Quer fazer um teste? Assim como o ar cada vez mais gera efeito nas alturas, desafia os alpinistas, entendeu? Quando você retira a expressão entre vírgulas de um segmento, significa que as vírgulas foram bem empregadas, tá? Aí ele propõe que você retire esta vírgula daqui, não é isso? Beleza. Assim como ao se escalar em montanhas, o ar cada vez mais gera efeito nas alturas, desafios e alpinistas. Por que você não pode retirar esta vírgula daqui? Porque ela está conectada a esta vírgula aqui, entendeu? Ele poderia propor que você retirasse esta vírgula aqui, se você retirasse também a segunda vírgula. Duas vírgulas que isolam o segmento, ou você tira as duas ou nenhuma. Duas vírgulas que isolam o segmento, ou você tira as duas ou não tira nenhuma. Tá legal? Então, ó, assim como ao se escalar em montanhas, o ar cada vez mais gera efeito nas alturas, desafios alpinistas. Essa expressão aqui, pessoal, cuidado, porque se você for usar o critério da pausa gostosinha, parece que dá. Então esquece a troca de respiraçãozinha e pausinha gostosinha, porque isso nunca vai funcionar, tá? Eu vou explicar a você por que estas vírgulas foram empregadas. Toda vez que duas vírgulas isolam um segmento, eles isolam um elemento de caráter acessório. Todas as vezes que você vir duas vírgulas que isolam um trecho, elas sempre vão isolar um trecho de caráter acessório. E você pode se dar conta de que o caráter é acessório de que forma? Ignorando o segmento. Olha como é que você consegue ignorar. Ó. Assim como o ar cada vez mais gera efeito nas alturas, desafia os alpinistas, entendeu? Então, se eu tenho duas vírgulas que isolam um segmento, em algumas circunstâncias, eu posso tirar as duas vírgulas, mas só uma delas nunca. Em algumas circunstâncias, eu posso tirar as duas vírgulas, mas uma só nunca, tá? Beleza? Ela foi empregada aqui porque eu tenho uma oração adverbial temporal. Quando escalam montanhas, né? Quando eles escalam as montanhas, o ar cada vez mais gera efeito nas alturas, desafia os alpinistas. Então, essa vírgula isola um segmento de caráter adverbial. E as vírgulas que isolam os deslocamentos adverbiais são obrigatórias quando a extensão é grandinha assim, tá vendo? Ele poderia até propor em outras situações que eu retirasse as duas vírgulas, mas retirar uma só é impossível, tá? Vou te mostrar de novo, quer ver? Olha só. Quando você diz, o homem, ser de natureza gregária, busca contato com os outros. Gregário é quem se agrega, tá? O gregário é quem se agrega. A nossa natureza é gregária. Você faz amizade com ela, você faz amizade com ela. A gente quer fazer amizade. A ideia da afinidade com as pessoas é a nossa natureza gregária, a ideia de agregar-se às pessoas, né? O homem, ser de natureza gregária, busca contato com os outros. Preste atenção, tá? Veja essas duas vírgulas aqui. Uma estratégia muito legal para saber se elas foram bem empregadas se elas foram bem empregadas, eu consigo ignorar o que está entre as vírgulas. Tranquilo? Tentemos. O homem busca contato com outros. Tranquilo? O que prova que aquelas duas vírgulas foram bem empregadas, tá? Várias considerações. Posso trocar estas duas vírgulas por dois travessões? Posso. Posso. Perfeitamente, tá? O CESP não pergunta a diferença, mas se ele perguntar um dia, você vai dizer que se você trocar as vírgulas aqui por travessões, você vai dar aquele segmento maior ênfase, maior destaque, tá legal? Então, por exemplo, olha só. A banca que perguntaria isso seria a Fundação Carlos Chagas e a FGV, tá? Este segmento aqui, ó, entre vírgulas, está corretíssimo. Pedro, um homem cristão, apoia a pena de morte. Pedro, um homem cristão, apoia a pena de morte. A frase está certíssima. As vírgulas foram super bem empregadas, elas marcam um aposto explicativo, entendeu? Mas se eu me ativer ao aspecto interpretativo, você
que é cristão pensará, como assim cristão apoia a pena de morte? Isso não faz sentido, cara. Concorda? Ou o cara é cristão ou o cara apoia a pena de morte. Os dois não dá, né? Um dos princípios bíblicos é não matarás, concorda? Aí o cara, quando fala essa frase, ele quer fazer, sabe o quê? Ele quer ressaltar aquilo ali. O nome disso é paradoxo, tá? Paradoxo. Paradoxo é falar assim, aquele médico que me adoeceu, peraí, médico que me adoece? Um paradoxo. Aquele bombeiro que incendeia as casas, é um paradoxo, concorda? Aquele salva-vidas que afoga as pessoas na piscina, entendeu? Isso é um paradoxo. Aquele cristão que apoia a pena de morte, isso é paradoxal, concorda? O que ele faz para ressaltar o paradoxo? Ele bota os travessões, entendeu? A intenção daqueles travessões ali, é reforçar o paradoxo, entendeu? Reforçar o paradoxo. Ou seja, deixar claro que há um paradoxo ali, tá? Pode trocar por vírgulas ou travessões. Se o Sérgio perguntar por quê, você vai dizer que os travessões são mais enfáticos. Os travessões, eles cumprem uma função que a língua escrita nunca vai conseguir ter, só a falada. Quando eu falo para vocês assim, quer ver? Olha só. Vocês, conversando com vocês, tá? Vocês, se estudarem, terão ótimas colocações. Mas vamos supor que eu esteja com raiva, tá? Porque eu fiquei sabendo que você não fez questões ontem e tal. Aí eu falo, vocês, se estudarem, terão ótimas colocações. Eu tenho esse recurso de fazer assim, aumentar a voz, não tem? Quando eu escrevo, eu não tenho. O recurso que eu tenho quando eu escrevo é empregar travessões. Então, os travessões são empregados quando eu quero ser mais enfático com relação a alguma coisa. Eles são empregados em situações em que você poderia empregar a vírgula, só que eles são empregados para dar mais ênfase àquela comunicação, entendeu? É como se eu dissesse para você, Neymar, travessão, que ganha milhões de euros, travessão, não ajuda os pobres, entendeu? Ele ajuda, tá, pessoal? Estou sendo um exemplo aqui absurdo, tá? Mas você entende o paradoxo disso? Pô, o cara ganha milhões, cara, não ajuda ninguém, entendeu? Fala, amigão. Quando você escreve em caixa alta, né? O mesmo recurso quando você está discutindo com alguém no WhatsApp, você bota em uma letra alta lá, uma caixa alta, né? A gente quando briga faz assim no WhatsApp, né? Você quer brigar tal, é uma droga, você quer escrever palavrão e o WhatsApp não conhece palavrão, aí fica horrível para discutir ali. Aí você tenta maldar áudio não tem o mesmo efeito. O WhatsApp, você sabe que é a tese de mestrado e doutorado sobre o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp ele revolucionou a forma de comunicação das pessoas. O fato de você não conseguir fingir que não leu, com aqueles tracinhos e tudo mais, entendeu? A comunicação fica muito mais expressiva, você pode colocar emoticons lá, você pode mandar um áudio, há vários recursos, né? Recursos esses que nós não temos quando escrevemos um texto formal. E o único recurso formal que eu tenho para ser enfático é empregar travessões, entendeu? O único recurso enfático que eu tenho é esse, para ser um pouco mais enfático quando eu escrevo lá, tá? Então essa aí está errada, pessoal. Se um segmento se isola por vírgulas, ou você tira as duas, ou não tira nenhuma, tá? Ou você tira as duas, ou não tira nenhuma. Na maioria dos casos, você não pode tirar nenhuma nem as duas. Em alguns casos, você pode tirar as vírgulas, tá? Eu vou mostrar para você aqui no quadro. Tira uma foto aí, por favor. Um caso em que você pode retirar as duas vírgulas, mas que vai mudar o sentido. Questãozinha clássica do SESC, olha que legal, ó. As mulheres, vírgula, que têm aguçado poder de observação, vírgula, devem ocupar cargos mais elevados. As mulheres, vírgula, que têm aguçado poder de observação, vírgula, devem ocupar cargos mais elevados. Veja as duas vírgulas, notem o que eu falei. Veja como você consegue ignorar a expressão entre vírgulas. As mulheres devem ocupar cargos mais elevados. Está vendo aqui? Este é um caso em que se o SESP disser para você que a supressão das vírgulas mantém a correção gramatical, você vai dizer que sim. Mas se eles disserem que a supressão mantém a correção e o sentido, não. Entendeu? Preste atenção, tá? As mulheres que têm aguçado o poder de observação devem ocupar cargos mais elevados. Pronome relativo. As mulheres, as quais têm aguçado o poder de observação, devem ocupar cargos mais elevados. Preste atenção. Se eu tenho pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Ela pode ser restritiva, não é isso? Ou explicativa. Esta aqui é com vírgula. Essa aqui é sem. Então entenda, vamos lá, interpreta comigo, tá? Presta atenção, hein? As mulheres que têm aguçado o poder de observação devem ocupar cargos mais elevados. Todas as mulheres devem ocupar cargos mais elevados? Sim, cara. Sim, todas devem. Sabe por quê? Porque todas têm aguçado o poder de observação. Entendeu? Sim, todas devem. Está com vírgula. Se eu coloquei vírgula é porque a informação não é de restrição, é de explicação.
Entendeu? Eu falei que isso confunde. Eu falei para você decorar, inclusive. Vai ao dia da prova caminhando para a prova pensando assim, vírgula não restringe. Vírgula não restringe. Tá legal? Repita 30 vezes o dia da prova. Vírgula não restringe. Vírgula, que parece muito que restringe, não parece? Eu sabia que quando eu perguntasse se todas devem ocupar... Não, cara. Se está com vírgula, porque todas devem. As mulheres que têm aguçado o poder de observação devem ocupar cargos mais elevados. Significa que todas as mulheres devem ocupar cargos mais elevados justamente porque todas têm aguçado o poder de observação. Tá legal? Agora, se eu tirar as vírgulas, a frase continua certa, mas agora passou a dizer o seguinte, só dentre vocês meninas, aquelas que têm aguçado o poder de observação devem ocupar cargos mais elevados. Entendeu? Vírgula não restringe. Quem restringe é a falta dela. Entendeu? Você poderia colocar com vírgula ou sem vírgula. Não pode esquecer que isso vai alterar o sentido, tá? Mas aí é a questão que o colega me mostrou. Se a banca só falar de correção, beleza, pode tirar sim, tá? Pode tirar sem problemas. Lembra do exemplo dos flamenguistas que eu dou sempre? Na sala sempre há 2 flamenguistas. Flamenguistas, presta atenção aqui, tá? Os vascaínos vão querer sacanear vocês, hein? Os flamenguistas que têm tendências sociopatas. Piorou. Devem ser encarcerados. Presta atenção aqui, flamenguista. Olha só, fala assim. Os flamenguistas que têm tendências sociopatas devem ser encarcerados. Por que esta frase não ofende os flamenguistas da sala? Porque vocês não têm tendências sociopatas, né? A não ser que você me diga que gosta desse calor aí, eu vou ficar preocupado. Pô, esse calor é gostoso pra caralho. Tá? Você é sociopata, tá? Então, neste caso, olha só. Esta oração não ofende os flamenguistas da sala, porque vocês não têm tendências sociopatas, entendeu? Aí, olha só, essa frase está certa, está certíssima. Ela também ficaria certa se estivesse com vírgulas. Entenda, certa gramaticalmente, mas mudaria completamente o sentido. Passaria a dizer que todo flamenguista tem tendência sociopata e por isso tem que estar encarcerado. Entendeu a questão? Então, sem vírgula eu restringo, com vírgula eu explico. Agora, presta atenção, não vai perder essa questão na prova, hein, cara? O cara fala assim, presta atenção, olha muito para cá, dá vontade de errar, hein? A supressão das vírgulas que isolam a oração que tem tendências sociopatas mantém a correção gramatical do segmento, certo ou errado? Certo, cara, mantém a correção. Agora, se falar que mantém a correção e o sentido, não. Entendeu, pessoal? Então, cuidado, manter a correção é manter a correção. Deixar a frase gramaticalmente correta e sem erro, tá? Um exemplo mais fácil para você, ó. Maria, vem aqui hoje. Maria, vem aqui hoje. A supressão da vírgula mantém a correção gramatical do segmento? Sim, só muda tudo. Maria, vem aqui hoje. Entendeu a diferença? Maria, vem aqui hoje. Sabe qual é a diferença? Se eu colocar a vírgula, eu estou falando com Maria. Se eu tirar a vírgula, eu estou falando sobre Maria. Entendeu? Maria, vem aqui hoje. Maria aqui está sendo chamada, é um vocativo, né? É uma evocação, é um chamamento. Se eu tirar a vírgula, vira sujeito. Maria, vem aqui hoje. Entendeu? Então, quando eu disser para você que a supressão da vírgula mantém a correção, é bem provável que mantenha sim. Você pode tirar várias vírgulas e manter a correção gramatical, tá? Mas o sentido pode se modificar. Cuidado, tá legal? Vamos lá, pessoal. Então, o número 5 está errado, né? Número 6. O vocábulo demasiado pertence à mesma classe de palavras em ambas as ocorrências, no primeiro e no último período do último parágrafo. Eu não sei como anda o seu conhecimento de classe gramatical, substantivo, verbo, numeral, pronome. Sinceramente, professor, eu esqueci o que é isso. Beleza, não faz. Entendeu? Não faz. Agora, eu vou te explicar, tá? Quando você fala em classe gramatical, você fala em substantivo, verbo, pronome, numeral, adjetivo, né? É raro, mas acontece. Há palavras que na língua portuguesa podem pertencer a mais de uma classe gramatical. Há palavras da língua portuguesa que podem pertencer a mais de uma classe, tá? Agora, isso se altera pelo contexto, né? Posso dar alguns exemplos aqui? Olha só. Olha essa palavra aqui, por favor. Vinho é um substantivo, é o nome de uma bebida, não é isso? Vinho é um nome de uma bebida, então vinho é um substantivo, tá legal? Se vier assim, ó, o vinho estava gostoso, ela bebe muito vinho e tal, beleza? Agora, se eu falo, ó, ele usa uma roupa vinho, não mudou, cara. Deixou de ser bebida e passou a ser uma cor. Deixou de ser substantivo e passou a ser adjetivo agora, entendeu? Então, é possível trocar a classe gramatical? Muitas palavras podem ser trocadas, não tão comumente como na sintaxe,
Mas a classe gramatical pode ser alterada assim. Quer ver uma classe gramatical que é bizarra? Esta aqui, ó, todo. Todo pode ser empregado como pronome ou como advérbio. Pronome. Todo homem é inteligente. Toda menina é inteligente. Isso é um pronome, tá? Tá ligado ao nome. Todo homem, toda menina. Agora, quando todo é igual a totalmente, ele é advérbio. E você sabe uma característica legal do advérbio? O advérbio é invariável, né? É por isso que você não gosta quando você fala assim, ó, estava chovendo, mas como ela estava de guarda-chuva, ela chegou menos molhada. Por que ela chegou menos molhada te incomoda? Preste atenção, ela chegou menos molhada te incomoda porque o menos é uma palavrinha invariável, tá? Tranquilo? Se alguém falar perto de você menos, segura, não ri. Porque se o cara perguntar para você, por que eu não posso falar menos? Você não vai conseguir explicar. Então fica na sua, concorda? Eu acho assim, ninguém deve corrigir ninguém. Mas se um dia você fizer a correção, é bom você explicar para a pessoa o que está certo e o que está errado. Já vi muita gente corrigindo menos errado, hein? Por exemplo, ó, nesta sala hoje há menos meninas. Animal, falou errado. Está errado por quê? Porque o advérbio não varia. Quem te falou que o menos é advérbio aí, idiota? Ou seja, você se mexe numa coisa que você não conhece e dá a informação errada. O menos não varia, mas ele nem sempre é advérbio, beleza? Agora a raiva que eu tenho da pessoa que corrige. Vamos lá. Eu falo assim, ó, ela chegou menos molhada, animal, verme, estúpido, idiota, sabe nada e tal, beleza. Então vamos lá, preste atenção, tá? Vou te explicar por que está errado. Porque quando eu falo que a menina chegou menos molhada, por que está errado? Porque o menos aí é um advérbio e o advérbio não varia. Advérbio não varia, advérbio não varia, advérbio não varia, advérbio não varia, tá? Então vamos lá. Estava chovendo. Como ela estava de guarda-chuva, ela chegou menos molhada. Acertou, não foi? Então vamos lá. Agora eu vou falar do rapaz ali precavido, tá? O rapaz ali estava chovendo e como ele não estava de guarda-chuva, ele chegou todo molhado. Ele chegou todo molhado. O todo aí é um advérbio também, tá? É um advérbio. Preste atenção, você bonitão que ri de quem fala menos. Se ele chegou todo molhado, como é que ela chegou? Se ele chegou todo molhado, como é que ela chegou? Olha você fazendo igual quem faz menos também. Você fala, somos amigos, você fala assim, né? Ela chegou toda molhada. Se você não pode falar menos molhada, você não pode falar toda molhada. Ela chegou todo molhada, é o correto, tá? Ri de quem fala menos agora. Você falou errado a vida inteira isso aí também, tá? Então, ó, se você acha feio falar que ela chegou menos molhada, e você que fala que ela chegou toda molhada, você cometeu exatamente o mesmo erro, só que você é um mala do inferno, que quer sacanear os outros e fala errado igual a todo mundo, entendeu? O todo também não tem flexão, pessoal. O todo que é igual totalmente, ele é adverbial, tá? Ele se sente todo coberto de razões, ela se sente todo coberta de razões. Não, ela se sente toda coberta. Se ela puder se sentir toda coberta, ela poderá se sentir menos coberta também, concorda? Se você não pode variar o menos, vai variar o todo por quê? Entendeu? Então, ó, ele se sente o todo-poderoso, ela se sente a todo-poderosa. Toda poderosa é igual menos poderosa, entendeu? Então, por isso que eu não gosto de quem corrige. Não é idiotice corrigir os outros? Cuidado, porque esse todo aqui, para algumas visões, ele seria um advérbio que admite variação. Mas para o concurso, cara, eles não vão perdoar, né? Não vão perdoar. Eles vão colocar que a mulher se sente a toda poderosa, ela se viu toda coberta de glórias, entendeu? Esse todo empregado com valor adverbial, ele não tem flexão nas provas. Na linguagem diária, tranquilo, relaxem e tal, tá? Cuidado, hein, pessoal? Só quando for advérbio, tá? Se for pronome, pode. Todo homem, toda mulher, sem problemas. Tá legal? É o que eu falo, o que acontece é que as pessoas que gostam de corrigir, elas só enxergam o erro superficial, né? Entendeu? Por exemplo, eu falo sempre, ó, você pode falar assim, eu se lembro de você. Eu se lembro de você, tá errado, não tá? Eu já começo a achar engraçado que a pessoa percebe que tá errado, mas não sabe explicar o erro. Por que tá errado? Fala, eu se lembro de você. Aí a pessoa não te explica, ela fala, o certo eu me lembro. Tá, mas você não explicou por que tá errado. Você falou qual é o certo. Você não explicou qual é o porquê que tá errado, entendeu? Vou explicar. Quando você fala eu se lembro, você cometeu falta de paralelismo. Você colocou um pronome de primeira pessoa, eu, combinado a um pronome de terceira pessoa, que é o se. Eu se lembro é falta de paralelismo, entendeu? Pode especificar como falta de paralelismo pronominal, tranquilo? Exatamente o mesmo erro que você comete quando fala para o seu namorado assim, amor, só liguei para você para dizer que te amo.
Só liguei para você para dizer que te amo, tem exatamente o mesmo erro de eu se lembro de você. Exatamente o mesmo erro. Porque você cometeu a mesma falta de paralelismo aí, entendeu? Não se emprega você e ter na mesma frase. Você e ter é igual a eu ser, entendeu? Eu se lembro, é a mesma coisa, tá legal? O ter só se emprega para tu, não para você. Então, só liguei para você para dizer que te amo também é falta de paralelismo. Só que é mais difícil de enxergar, né? E nós falamos direto, né? Eu vi você no shopping e te chamei. Eu vi você no shopping e te chamei e tá errado. Eu não posso botar você e ter na mesma frase, entendeu? Isso é herança de Portugal, né? Os portugueses falam tu certinho, os cariocas querem imitar, aí falam tu viu, tu vai, tu quer, tu foi, né? Não falam tu foste, tu cantaste, tu disseste, aí fica difícil para acertar, né? Bom, olha só. A palavrinha demasiado, eu vou criar duas situações para você. Demasiado pode ser empregado no sentido adverbial. Por isso que eu falei da tradução do texto, porque eles traduziram do inglês uma expressão inglesa para cá. O que o CESP fez com adaptações? Ele modificou a palavrinha, botou demasiado aí, só para que ele pudesse brincar com a palavrinha demasiado duas vezes, tá? Demasiado pode ser empregado como advérbio. Como? Demasiado vai ser advérbio quando estiver intensificando o adjetivo. Vocês são pessoas demasiado inteligentes, entendeu? Vocês são alunos demasiado dedicados. É estranho, eu sei que é estranho, tá? Meninas, vocês são meninas demasiado dedicadas. É estranho falar assim, né? É como se fosse muito, pra caramba, entendeu? Agora, demasiado, se tiver com artigo o demasiado, aí vira substantivo. Entendeu? Se tiver o demasiado, aí vira substantivo. Eu acho que é o caso. Vamos ver. No início do último parágrafo, o limite do demasiado, substantivo, tá? Do demasiado quer dizer o demasiado, né? Esse demasiado aí é substantivo, tá? Lá no finalzinho, ele fala assim, ó, poderá exigir demasiado da capacidade adaptativa, poderá exigir muito. Esse demasiado do final já é advérbio já. Então ele trocou de classe gramatical, tá? Demasiado em cima é um substantivo, demasiado embaixo é um advérbio, tá? Fala, amigão. Dá certo aqui demasiadamente? Sim, poderia. Geralmente o advérbio termina com mente, né? Geralmente termina com mente. Eu acho que essa tradução aí, ela pode ter sido feita, sabe como também? Do inglês para o português de Portugal. Porque os portugueses de Portugal, eles fazem essa construção de colocar demasiado, muito, por exemplo. Eles falam assim, quando o cara constrói a frase e bota uma questão adverbial, eles fazem assim, eu estou demasiado cansado, eu estou demasiado cansada, eu gosto imenso disso, eles botam muito adjetivo. Então, os portugueses, quando criam essas construções, eles empregam o advérbio aí com esse sentido sem o mente no final que o colega falou aqui. Tá? O segundo é advérbio aí. Foi o que o colega falou, você consegue trocar por demasiadamente. Ó. Poderá exigir demasiadamente da capacidade adaptativa. Entendeu? Geralmente terminou em mente, não é demente, é advérbio. Geralmente, demasiadamente, demoradamente. Tá? Tira uma foto aí, por favor, pessoal. Vem de amasia, né? Que designa uma relação não legal. Não legalmente assim, acertada, né? Ah, sim. Nem precisaria não, porque você poderia observar, Carlinhos, que lá no início está assim, ó, o limite do demasiado, né? Até porque isso aí é para determinar complemento e adjunto, não classe gramatical. Essa ideia do agente paciente é para olhar complemento nominal e adjunto, não classe. Essa aí é porque uma é substantivo e outra é advérbio, tá? Entendeu? O colega falou aqui de um aspecto gramatical que é relevante para vocês. Não é de muita incidência no CESP, não, mas vale a pena saber. A respeito do emprego de mim e de eu, que as pessoas confundem pra caramba. Olha só, o dia que você estiver assim, cara, eu tô muito feliz hoje, minha vida tá uma maravilha, eu quero me irritar um pouco. Pega uma matéria qualquer de jornal e olha os comentários, entendeu? Você se irrita, né? Eu lembro que no auge daquela discussão do programa Mais Médicos, de contratar os médicos para irem lá para a Amazônia, para aqueles lugares. Ninguém queria para aqueles lugares, o cara contratou os médicos para que eles fossem para lá. Acho que era 9, 10 mil reais de salário e tudo mais, né? Aí, uma das médicas, ela tinha feito medicina, acho que na Venezuela, ou em Cuba, sei lá onde ela fez medicina, e ela voltou para o Brasil para exercer a função dela, né? Aí, a frase que ela falou foi a seguinte, ó, saiu no jornal, tá? Seria muito difícil para mim fazer medicina no Brasil. Esta frase aqui, ela tá certa. Ela não tem nada de errado.
Mas a plebe ignorante formada no Facebook, quando viu a frase, saiu matando. Olha os médicos que nós vai ter. O que o cara que corrige fala assim, já reparou? Olha os médicos que nós vai ter. O cara que se preocupa com português alheio é um cara que fala nós vai ter, entendeu? Sem R, não, nós vai ter. Olha os médicos que nós vai ter. Médico, né? Quando ela está médico, né? Ele acha que a frase está errada. Porque o estúpido formado em português pelo Facebook, ele não lê a frase, ele não sabe o que é hipérbole, inversão sintática, deslocamento dos termos da oração. A mente atrofiada dele só consegue entender 3 palavras. E ele só consegue ver o pra mim fazer. Opa, mim não conjuga os verbos que me ausêndio, entendeu? É assim que é a clássica dele. E aí foi o que o colega falou. Eles sempre falam mim não conjuga verbo. Cara, eu tenho tanta vontade de pegar uma pessoa que fala isso e falar assim, cara, o que significa mim não conjuga verbo? Fala aí. Ah, sei lá, repito isso aí um tempão, mas não sei o que significa não. Porque o cara que fala mim não... Ele sabe o que ele está falando. Fala, você sabe o que significa mim não conjuga verbo? O cara fala isso aí. Não está errado não, está certo. Mas ele reproduz de forma estéril e estúpida, sem saber do que se trata. É tão idiota que ele acha que está errado. Entendeu? E essa frase está certa. Já expliquei a quase todos vocês já. O que acontece aqui é um processo de hipérbole, em que a frase, na ordem direta, começa ali, ó. Quer ver? Fazer medicina no Brasil seria muito difícil para mim, entendeu? Fazer medicina no Brasil seria muito difícil para mim. Eu quero inverter a frase. Essa inversão se chama hipérbato, tá? Hipérbato. Nos concursos, é um artifício dado por Lúcifer para reprovar o trouxa, que acha que mim não conjuga os verbos, entendeu? Ele não sabe o que é hipérbato, inversão sintática. É muito importante que vocês entendam que ninguém está dizendo que para mim fazer vai estar certo sempre, tranquilo? O que eu tenho que dar para você agora, a minha função, é mostrar quando pode, quando não pode. Tá legal? Vamos comparar 2 casos aqui? Olha só. Tornou-se um problema para espaço. Vou colocar o verbo fazer de novo, tá? Fazer as modificações. Na prova, o SESP nem é de trabalhar assim, não. Outras bancas fazem assim, lacunas, né? Para você preencher. Todos sempre pedem para espaço fazer as modificações. Para garantir que você enlouqueça, eu coloquei 2 frases totalmente parecidas, reparou? Em ambos os casos, eu coloquei a mesma preposição, tá vendo? A mesma lacuna e o mesmo verbo. Vê se não é. Eu botei para, lacuna, fazer. Para, lacuna, fazer. Isso porque eu sou cruel e mau e não quero que a preposição ajude você. Entendeu? Coloquei a preposição nas 2. O trouxa bota eu nas 2. Eu com W, rel, entendeu? Nas 2 ali, tá? Você, meu orgulho, perspicaz, sagaz, sabe que quem sabe de fato, quem estuda de fato, nunca tem conhecimento absoluto, fica sempre estudando cada vez mais, tá? Vou municiar você de uma estratégia para matar a questão, tranquilo? Quando você vir uma questão de preenchimento de lacunas de mim e eu, e a lacuna estiver antes de um verbo, a estratégia é ler a partir do verbo, tranquilo? Fazer medicina no Brasil seria muito difícil para mim. Bota o mim mais feliz da vida, porque o trouxa bota eu, porque mim não conjuga os verbos, me ausêndio, entendeu? Ele bota no Facebook assim, já viu? Feliz dia do índio para você que fala para mim fazer. Aí eu bloqueei a pessoa, falando sério, eu bloqueei, eu não consigo conviver com os meus. Eu bloqueei, tiro da rede social. Olha só, vamos lá pessoal, usa a minha estratégia por favor, tá? Em ambas as lacunas você vai tentar, por favor, ler a partir do verbo, tá? Vai até o finalzinho e dá uma voltinha gostosinha. Em uma dessas tentativas, a frase vai ficar linda, não vai? Clara, correta, concisa e elegante. Sabe por quê? Porque você vai estar ordenando a oração que está invertida. Entendeu? E ela vai terminar com o mim, não vai? Vai botar o mim mais feliz da vida ali. Entendeu, pessoal? Em outro caso, quando você tenta ler a partir do verbo, ela fica esquisita pra caramba, não fica? Sabe por quê? Porque ela já está na ordem direta. E na ordem direta, antes do verbo, você emprega eu. Beleza, pessoal? Então, quando você ver que a lacuna precede o verbo, você vai sempre ler a partir do verbo, tá? Tentou ler a partir do verbo, a frase ficou desconexa, estranha em russo, em egípcio, aí você bota eu, tranquilo? Posso perguntar? Você aprende rápido, de verdade, quando você quer aprender. Posso perguntar aqui? Mim ou eu? Fala aí. Mim, olha a segurança do mim que você fala, viu? Isso se chama aprender sem copiar. Fazer as modificações tornou-se um problema para mim. Beleza? Hipérbato, inversão sintática,
O que explica o mim antes do verbo é uma coisa chamada sujeito oracional, sobre a qual conversaremos em breve, tá? Agora aqui embaixo você tentou, não tentou? Eu não gosto de fazer porque fica tão feio, cara, que eu nem faço. Se você tentou ler a partir do verbo e não conseguiu, é porque a oração já está na ordem canônica, já está na ordem direta, e na ordem direta, antes do verbo você coloca eu. E foi o que o colega falou. Se você fala esta frase aqui, perto do seu amigo que acha que sabe português, tá maluco, menino, conjuga os verbos, está errado aí. Ainda fala, esse professor seu aí está explicando a coisa errada, entendeu? Tornou-se um problema para mim fazer as modificações. Fazer as modificações tornou-se um problema para mim, tá? Esse processo aqui, falamos sobre isso hoje, por sinal, é hipérbato. Professor, eu vou acertar, mas o meu coração está inseguro ainda. Eu tenho medo de falar assim. Vou te convencer, meu último artifício, tá? Quando para mim fazer, para mim cantar, para mim pular, para mim dizer, quando para mim cantar, para mim dizer, para mim pular, para mim qualquer verbo estiver certo, você consegue tirar o para mim da frase. Quando para mim, verbo estiver certo, você consegue tirar o para mim da frase. Ó, seria muito difícil fazer medicina no Brasil. Reparou? Tornou-se um problema fazer as modificações. Quando para mim, antes do verbo está certo, você consegue retirá-lo, porque ele é um mero termo acessório ali colocado, entendeu? Quando para mim, antes do verbo estiver certo, você sempre poderá retirá-lo. Ele é um elemento visto de forma acessória ali, tá? Entendeu, pessoal? Tranquilo? Então é um casinho problemático também. O casinho que você fala perde alguém. Eu falo, engraçado, é uma frase que eu falo sempre assim. Você não vai falar isso perde ninguém, né? Mas se você falar, vão bater em você. Ouça a frase. É difícil para mim conviver com amenas pessoas. É difícil para mim conviver com amenas pessoas. Não tem nada de errado essa frase. Ela está perfeita. Fala perto do idiota para você ver. É menos aí. Ele não sabe o que é amenas, não. Entendeu? Ele acha que é menos para ele, entendeu? Ele não consegue saber o que é amenas, não. E ele acha que para mim, conviver está errado. Vamos lá. Conviver com amenas pessoas é difícil para mim. Fala perto do idiota para você ver. É aquele cara que, se você falar para ele que vai entrar para dentro, ele vira a cabeça e vomita, já reparou? Mas ele fala luz acesa. Ele não se incomoda com ele fala luz acesa, que é 10 vezes mais redundante do que entrar para dentro, né? Então é besteira, você falou certo. Não fica corrigindo português ali, não. Ninguém sabe nada, não. Pessoal, eu vou passar os olhos com vocês aí rapidamente pelo próximo texto, tá? E aí eu queria tirar desse texto com vocês algumas informações legais para você fazer em casa hoje à noite, tá? Você está assim pensando, cara, eu vem para casa para descansar. Não pode descansar. Né? Você não pode, vou chegar e descansar. Não, cara. Você vai chegar no máximo a tomar um Nescau geladinho, tá? Vamos lá, pessoal. Olha o texto aí. A história da irrigação se confunde, na maioria das vezes, com a história da agricultura e da prosperidade econômica de inúmeros povos. Muitas civilizações antigas se originaram assim, em regiões áridas, onde a produção só era possível com o uso da irrigação. O texto parece, até agora, ter uma postura expositiva, né? Ele está expondo dados históricos aí, né? Vou repetir, tá? Texto expositivo é aquele que se calca em dados históricos, geográficos, estatísticos e tal, e não em opiniões, tá? O Brasil, dotado de grandes áreas agricultáveis localizadas em regiões úmidas, não se baseou no passado na irrigação, embora haja registro de que, já em 1589, os jesuítas praticavam a técnica na antiga Fazenda Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro. Também na região mais seca do Nordeste, nos estados de Minas Gerais e São Paulo, era utilizada em culturas de cana-de-açúcar, batatinha, pomares e hortas. Em cafezais, seu emprego iniciou-se na década de 50 do século passado, com a utilização da aspersão, que se mostrou particularmente interessante, especialmente nas terras roxas do estado de São Paulo. Repito, o texto tem predominância expositiva, tá? Você pode reparar que ele é cheio de dados históricos, né? A FGV diria que é um texto desprovido de função modernizadora. Função modernizadora é opinião, tá? Se esse texto não defende nenhum ponto de vista, ele só expõe dados, a predominância é expositiva ou informativa, tranquilo? A irrigação de caráter suplementar às chuvas tem sido aplicada na região centro-oeste do país, especialmente em culturas perenes. Embora a região central do Brasil apresente boas médias anuais de precipitação pluviométrica, sua distribuição anual, concentrada no verão, sujeita a veranicos e escassa ou completamente ausente no inverno, permite apenas a prática de culturas anuais, arroz, milho, soja, etc., as quais podem se desenvolver no período chuvoso e encontrar no solo um suprimento adequado de água.
Já as culturas mais perenes, como café, citros, cana-de-açúcar e pastagem, quando ele fala aí, pessoal, em culturas mais perenes, são aquelas que são plantadas o tempo todo, entendeu? Elas não têm uma fase específica, tá? Atravessam no período seco fases de sensível deficiência de água pela limitada capacidade de armazenamento no solo, o que interrompe o desenvolvimento vegetativo e acarreta colheitas menores ou nulas. A vantagem e a principal justificativa econômica da irrigação suplementar estão na garantia de safra a despeito da incerteza das chuvas. Na região sudeste, a irrigação foi introduzida pelo governo federal e aparece vinculada ao abastecimento de água no semiárido e a planos de desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ali, a irrigação é vista como importante medida para amenizar os problemas advindos das secas periódicas, que acarretam sérias consequências econômicas e sociais. No contexto das estratégias nacionais de desenvolvimento, um programa de irrigação pode contribuir para o equacionamento de um amplo conjunto de problemas estruturais. Com relação à geração de empregos diretos, a agricultura irrigada nordestina é mais intensiva do que nas outras regiões do país. Na região semiárida, em especial no Vale do São Francisco, a irrigação tem destacado papel a cumprir, como aliás já ocorre em importantes polos agroindustriais da região Nordeste. Vocês sabem, vocês são pessoas que vocês têm geopolítica, não tem? Tem que estudar geopolítica, essas coisas todas aí. Vocês sabem que esse argumento de que, cara, o pessoal do Nordeste não produz nada, como é que os caras conseguem viver? Não é opcional, cara. Os caras não têm água, o cara não trabalha porque ele não quer trabalhar, não tem emprego mesmo. Então não dá para comparar o pobre carioca com o pobre do interior da Bahia, entendeu? Nós que vivemos na região sudeste, cariocas e paulistas não têm noção de nada do Brasil, já reparou? Eles acham que o cara lá, ele vive de bolsa porque é um vagabundo e tal. Ele não tem noção do que é aquilo lá, não. Ele acha que assim, o cara sai de casa, tem um emprego ali, vou trabalhar não, para casa. Entendeu? Ele acha que é assim, que ele escolhe não trabalhar. Ou vou plantar nada não, o solo tá bom pra caramba aí, é só jogar uma semente que nasce, mas eu não quero plantar não. Eles acham que é assim, que é opcional, entendeu? A irrigação constitui-se em uma das mais importantes tecnologias para o aumento da produtividade agrícola. Aliada a ela, uma série de práticas agronômicas deve ser devidamente considerada. Eu acho que esse texto foi 99% expositivo, não foi? Sabe um momento que eu acho que ele foi um pouquinho argumentativo? Na última frase, ele fala assim, ó, a irrigação constitui-se em uma das mais importantes tecnologias para o aumento da produtividade agrícola. Aliada a ela, uma série de práticas agronômicas deve ser devidamente considerada. Aí ele passou para o ramo da suposição, daquele acha. Eu acho que deve ser considerado, entendeu? Então o texto tem total predominância expositiva, ele é calcado em dados, né, históricos, aí, geográficos. Né? Aí agora vamos ver quais questões nós conseguiríamos fazer aí sem ter que voltar ao texto, só por curiosidade. Tá? A letra número 7 está assim, ó. Pessoal, no enunciado ele fala, no que se refere aos aspectos linguísticos e às ideias, significa gramática e interpretação, tá? Linguísticos é gramática e ideias e interpretação, tá? 7. No período também na região mais seca do Nordeste e nos estados de Minas Gerais e São Paulo, era utilizada em culturas de cana-de-açúcar, batatinha, pomares e hortas. No segundo parágrafo, a expressão a irrigação poderia ser inserida antes da locução era utilizada. Sabe quando eu li o texto eu pensei nisso? A irrigação era utilizada. Você reparou que o SESP é uma banca de tendência, né? Essa questão caiu no texto anterior e está caindo aí de novo. Ele só mudou a forma de cobrar. É aquela questão em que ele fala que a palavra está elíptica, entendeu? Só que essa mastigou um pouquinho mais, Carlinhos, porque eles fizeram aquilo que você deveria ter feito. Eles já fizeram para você, ó, vou colocar aqui e ver se fica legal, entendeu? Para saber se essa resposta está certa ou não, você precisa saber se o que era utilizado era irrigação. E como de fato era, a afirmação está correta, entendeu? SESP é uma banca de tendências. Se vocês começarem a partir de hoje, tá? Até a prova. Pessoal, eu estou falando de português, tá? Direito não tem noção, não. Beleza, de verdade, sim, não tem mesmo. Você vai fazer prova de português do SESP de hoje até a prova. Quando chegar a quinta prova, você acha que é a mesma prova. Porque eles cobram as mesmas coisas o tempo todo. Elipse, termo tal. Infere-se que eles têm a mesma estrutura, muito parecida, entendeu? Por isso que é muito bom que nós façamos muitas provas antes do concurso, tá? Vamos à 8ª. O emprego do sinal indicativo de crase. Nós falamos sobre crase aqui já não, né? Já? Bom,
O indicador de crase, quando a banca propuser a você que justifique por que ele foi empregado, você tem que saber de onde veio a preposição e onde está o artigo, tá? Eu cheguei a comentar com vocês crase facultativa? Cheguei a falar? Eu vou relembrar com você rapidamente quais são as 3 crases facultativas do universo, tá? Se o CESP disser que qualquer outro caso, que não os que eu vou dizer agora, é facultativo, está errado. Tranquilo? Consegue lembrar? Nome de mulher. Eu me refiro a Joana. Todos fazem críticas a Antônia. Não se esquece que não pode ser famosa, porque se ela for famosa não pode haver crase. Após a preposição até, não é isso? E antes de 5 possessivos, ó, minha, tua, sua, nossa e vossa. Tranquilo? Então, estas são as 3 ocorrências facultativas do acento indicativo de crase que eu já expliquei a vocês, tá? Se a questão falar que é facultativa qualquer coisa que não essa, está errado. Tranquilo? Vamos ver o que ele fala aí. Ó. O emprego do sinal indicativo de crase no trecho de caráter suplementar às chuvas, no 3º parágrafo, é facultativo. Errado, não precisa nem ler o resto. Porque a crase só é facultativa nos 3 casos que eu falei. Nome de mulher, beleza? Nome de mulher. Já está no material da aula passada. Nome de mulher. Após até. E antes de minha, tua, sua, nossa e vossa. Se você quiser se divertir hoje à noite, para você não falar assim, cara, eu sou um inútil, vou descansar, vou dormir. Faz o seguinte então, bota uma coisa que você sabe que vai acertar, faz umas 10 lá e dorme uns 15 minutinhos, tá? Beleza. Vai a palavra-chave do que concursos, e bota assim, crase facultativa, tá legal? Vão aparecer todas as questões em que o CESP usou a expressão crase facultativa. Aí você vai lembrar, só para colocar aqui para o colega que perdeu da aula passada, ó, nome de mulher, vou dar exemplo não, tá? Vou falar aqui para você, ó. Eu me refiro a Antônia, fiz um elogio a André e por aí vai, tá? Segundo caso, após a palavra até. Cheguemos até a estrada, fomos até a cidade, beleza. E aí, ó, antes de, presta atenção, a mais, minha, tua, sua, nossa e vossa, desde que eles acompanhem o substantivo que eu possa ver, tá? Presta atenção, tá? Ó. Aquele homem fez críticas à minha atitude. Eu sempre serei fiel à tua dedicação. Entendeu? Todos faziam críticas à sua postura. Tranquilo? É facultativo, tá? Aí você botou lá, Carlinhos, palavra-chave, crase facultativa, deita um pouquinho e fica se divertindo lá. Ó. Falou que é facultativo, não é isso aqui? Dá como errado. Geralmente é errado. Geralmente é errado. Raramente, realmente é facultativa a crase lá, tá? Raramente. Nona. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos originais do texto, o vocábulo onde, no 2º período do 1º parágrafo, poderia ser substituído pela expressão uma vez que. Cara, eu vou até voltar ao texto por precaução, mas o pronome relativo onde, ele é empregado em referência a lugares, né, cara? Uma vez que é uma conjunção causal. Pode até ser, cara, que essa troca seja possível, sabia? Mas vai alterar o sentido certamente. 1º parágrafo, né? Ele empregou onde lá. Onde é que está? Tá. Muitas civilizações antigas se originaram assim, em regiões áridas, onde a produção, esse onde faz referência a em regiões áridas. Ele foi empregado aí com a intenção de retomar um lugar. É para isso que serve o pronome relativo onde, né? Para retomar lugares que foram citados. Não dá para colocar uma vez que aí, ó. Muitas civilizações antigas se originaram assim, em regiões áridas, uma vez que a produção só era possível com o uso da irrigação. Se você colocar isso uma vez que aí, a frase mantém o sentido, concorda? A frase mantém o sentido. Se o enunciado falar só de sentido e de correção, vamos ver. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos originais do texto, o vocábulo onde, no 2º período do parágrafo... Sim, pode ser. Só que eu entenda que o sentido, assim, o valor gramatical muda radicalmente. O onde, ele tem valor anafórico, ele recupera o termo antecedente, uma vez que é uma conjunção causal, tá? Mas é uma troca que você não pode negar, dá para fazer, não dá? Você consegue fazer a troca. Conseguiu fazer a troca, a frase ficou certa? Ó, ele fala o seguinte... sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos originais do texto, repente o sentido não muda, você não altera o sentido, né? O vocábulo onde, no 2º período do 1º parágrafo, poderia ser trocado pela expressão uma vez que. Perfeito, dá para trocar assim. Volte ao texto e faça a troca. Se realmente a relação de causa existe, você consegue trocar por uma vez que aí, tá? Agora, o que você nunca pode fazer, pessoal, é trocar onde por aonde, nem aonde por onde, tá? Essa troca nunca será possível. Eu nem creio que, de fato, ela tenha que estar errada, porque o único pronome relativo que é insubstituível, lembra qual é?
O único pronome relativo que é insubstituível é o cujo. Se ele propuser a troca do cujo por qualquer coisa, pode falar que está errado, tá? A mera troca do cujo é errada, tá? Vamos fazer mais duas aí, só mais duas, coragem. Ó, 9 agora? 10. No primeiro período do segundo parágrafo, o trecho embora haja poderia ser substituído por apesar de existir, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido da unidade do texto. Espera aí, não vira folha ainda não. Trocar embora haja por apesar de existir é possível? É. Mas há um detalhe que me chama a atenção. O que vem depois do existir tem que estar no singular. Entendeu? Por causa da concordância. O que vem depois do existir tem que estar no singular. Eu não posso falar assim, olha só, apesar de existir razões. Não, apesar de existirem razões. Você entendeu? O cara pode estar querendo te sacanear, fazendo uma troca que em termos de conjunção é possível, mas que vai de encontro à concordância, tá? Volte ao texto, por favor, agora, e repare se o que vem depois do existir aí é singular ou plural. Oi? É singular? Então pode fazer. Cuidado, porque o Sérgio faz muito isso. Ele faz você se concentrar numa coisa e errar a outra, tá? Beleza? Pessoal, vou botar aqui no quadro rapidinho para a gente ir embora agora. Tira uma foto aqui, que eu vou explicar para você essa questão aí melhor de concessão, tá? Essa questão que você acabou de fazer aí, ela cobra a chamada oração subordinada adverbial concessiva. Ela estabelece uma relação de concessão, você vai confundir agora, presta atenção, ela se parece muito com a adversativa. A nossa sorte é que as conjunções que você emprega nas concessivas não aparecem nas adversativas não, entendeu? Mas que parece, confunde um pouquinho, confunde. Quer ver? Olha só. Ele é rico, apesar de não ter dinheiro. Ele é rico, apesar de não ter dinheiro. Um aluno aqui do Sejures, há mais ou menos uns 5 anos, estava explicando concessivas para ele, e ele falou, eu dei um exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos, 4 exemplos. Ele falou uma coisa que eu falei, cara, sua explicação é melhor do que a minha. Ele falou o seguinte, estava explicando que as concessivas, isso aqui, tá? Isso é uma concessiva. Não sou eu quem define assim, é o CESP. O CESP define a concessiva como uma ideia que se choca com a expectativa gerada pela ideia antecedente. A ideia antecedente diz que ele é rico. Cara, quando eu falo que ele é rico, você imagina um cara cheio de posses, de coisas, né? Aí olha como é que essa oração se choca com a sua expectativa, né? Ele é rico apesar de não ter dinheiro. Essa informação se choca com a sua expectativa, né? Aí eu expliquei que o CESP define assim, por exemplo, ele é muito inteligente apesar de nunca ter estudado. Aí tem vários exemplos, né? As mulheres o desejam apesar de ele ser feio, burro e pobre. E eu vi vários exemplos assim e tal. Aí eu explicando do choque e tudo mais, ele falou assim, professor, a oração concessiva dá uma vontade de falar ué. Eu falei, cara, que conceito bom, né, cara? Tá aí, melhor do que a gramática. A oração adverbial concessiva é aquela que desperta em seu coração o anseio de falar ué. Ó, vamos lá. Ele é rico apesar de não ter dinheiro. Ué, não tem dinheiro e é rico. Então, ter vontade de falar ué é concessivo, porque essa é a ideia da concessão, tá? E o que a prova faz? Por exemplo, ó, Maria é desejada por todos. Isso cria uma expectativa, né? Já pensou na Paola Oliveira, né? Já pensou, uma mulher linda aí e tal. Alguns pensaram na Anitta. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, ó, embora seja feia, burra e pobre. Então, olha só, essa oração se choca com essa expectativa. Essa oração dá vontade de falar ué, não dá? Maria desejada por todos, embora seja feia, burra e pobre. Ué, feia, burra e pobre, desejada por todos? Beleza, isso é uma concessão. O que a banca quer? Que você troque este embora por outros conectores. A propósito, apesar de, você pode trocar por a despeito de. O que você pode fazer em termos de concessão? Vou começar aqui com uma que vocês conhecem. Na escola dominical você lia lá, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Tem isso na Bíblia lá? Isso é concessão, cara. Quando ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, isso é concessão. O que é andar pelo vale da sombra da morte? Você vai a pé daqui a Caxias, tá? Andando. De noite. Isso é andar pelo vale da sombra da morte. Vai andando ali, ó, Estado de Iguaçu, vai embora. Aí, olha só. Aí imagina você andando pelo vale da sombra da morte, tá?
E tranquilão, cara, sem medo de nada. Você com tênis novo, com iPhone 15 no bolso, entendeu? Você tranquilão, sem medo nenhum. Aí quando eu falo que o cara foi a pé daqui a Caxias, com iPhone 15 no bolso, tênis novo, tudo mais, sem medo nenhum, ué, sem medo nenhum, cara. Então interprete, tá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. O cara não tinha medo nenhum, apesar de andar pelo vale da sombra da morte. Você entende o aspecto concessivo disso? E aí vem a parte que, infelizmente, cara, vale a pena dar memorizada, tá? Eu odeio mandar se decorar, mas vale a pena saber quais são alguns conectores concessivos aí, ó. Eles são meio numerosinhos, tá vendo? Ó, embora, ainda que, eu quero que você use este aqui hoje, tá? Malgrado. Você fala muito malgrado, batendo papo? Você vai chegar ao McDonald's, malgrado esteja de regime, quero 2 hambúrgueres. Tá? Vai falar assim, ué, 2 hambúrgueres e está de regime? Ahá, entendeu a concessão? Malgrado é para isso, tá? Olha aqui, ó. Depois você passa em outro lugar, pede um açaí de 700. Em que pese seja diabético, eu quero 2 açaís de 700. Ué, diabético tomando açaí. Então, ó, em que pese também, tá legal? Bota esse aqui, eu gosto muito dele, posto que. Posto que é legal. Posto que não beba, quero um uísque. Ué, cara, como é que você não bebe que é uísque? Posto que, cara, é concessão. Posto que é concessão. Vinícius de Moraes errou. Que não seja imortal, posto que é chama. Tinha que ser visto que. A ideia ali não é de concessão, entendeu? Aí, ainda que, malgrado, em que pese, posto que. Com quanto cai bastante na prova, mesmo que... A maioria dos autores vai colocar aqui o não obstante, entendeu? São conectores cuja intenção é estabelecer a relação de concessão de fato, tá? Então você pode falar, Maria é desejada por todos, ainda que seja feia, em que pese seja feia, malgrado seja feia, posto que seja feia. Ó, os campeões do CESP, tá? Este e este. Eles adoram posto que e com quanto, como valor de concessão. Tá, pessoal? Tranquilo? Não pode, não pode. Por quanto é causa. Por quanto é igual a por quê, tá? Por quanto é igual a por quê. Você vai passar por quanto estudou. Tá legal? Não pode, não. Agora, sabe o que cai mais? Trocar pelas adversativas. Mas, porém, cara, parece que pode, mas não pode. Concessivas e adversativas têm valores completamente diferentes. O emprego não é igual, não, tá?